Estamos de volta com o canal aberto desta semana, debatendo a importância da leitura na formação social do indivíduo. A partir desse bloco, contaremos também com a presença do Jorge Martins. Ele é graduado em psicopedagogia, é ator, escritor, palestrante. Jorge, seja bem-vindo ao nosso canal aberto. Bom dia a todos. Parabéns aqui, queria agradecer a presença aqui dos meus colegas aqui, né? E dizer que professor Jari, a Renate, que nos conhecemos há muitos anos, Cláudio, teu programa, sou aqui um assistente assíduo do teu programa. Obrigado. Inclusive, tu estiveste aqui com o Porto Solinto, apresentando a música Meu Nome é Jorge, a Simone, querida amiga. Meu conterrâneo de Três Coroas. E agradecer também e dar um bom dia a todos os telespectadores do teu programa, viu? Bom, eu já vou de imediato fazer a pergunta que eu fiz anteriormente aos nossos convidados sobre a importância da leitura na formação social do indivíduo, e tu é prova disso, né? Que ela tem uma importância tremenda, vamos dizer assim. Pois é, eu estou aqui, né? Hoje eu palestro, viajo bastante, já lancei, vou lançar o 5º livro agora, e jamais imaginaria que eu fosse um escritor. Eu não me considero escritor, eu digo, coitado do escritor que se acha escritor. Mas eu digo para os meus alunos, eu sou professor também de educação infantil e anos iniciais, que todo ele que domina a leitura oral e escrita, ele pode um dia escrever seu livro, ele é um escritor, né? Mas a leitura foi e sempre será importante na humanidade e na sociedade em que se vive, né? Pensamento transforma-se em coisas. É fundamental na formação das relações humanas, né? Na formação humana, principalmente nos aspectos sociais, pedagógicos, psicológicos e afetivos. Isso é muito importante. Inclusive, ela desencadeia pensamentos, padrões de pensamentos positivos para, inclusive, né, contrariar até a própria negatividade, criando pensamentos positivos, né, valorizar a própria vida, dar valor, saber como viver. Eu sempre digo para os professores, para os alunos, que leituração não é trabalhar livro. Trabalhar livro é ler o texto e trabalhar o texto, como a professora Renate estava falando agora. Mas na minha formação foi muito importante a leitura, e até hoje, né? Porque às vezes perguntam no meu programa, eu tenho um programa de TV também em Porto Alegre, né, dizendo: Jorge, só lê coisas boas? Tu só olha, assiste coisas boas? Não. Eu leio tudo, eu assisto tudo, o que é bom, o que é ruim, porque eu procuro tirar as coisas boas de tudo e saber de tudo, inclusive para poder debater e conversar com as pessoas, né? Porque eu acho que está dentro de nós essa concepção de como nós somos o espelho de nós mesmos, como a gente enxerga as coisas e como tu vai atrair para ti e tu vai passar isso, porque nós somos energias muito, né? Nós somos pura energia e isso é muito importante. Muito bem, muito obrigado aí pela sua participação, vai contribuir com certeza ao nosso programa. Renate, a questão da importância, né, desde pequeno, né, a questão de interpretar, porque como tu, no encerramento do bloco anterior, não é só saber ler, né? É que eu entendo ler também te ajudar a discernir, né? Porque, como o Jorge disse, ler a gente pode ler tudo, né? Mas tu tem que também depois ter critérios de discernimento. Agora, quando tu não tem hábito de te ler, que no caso também é se informar de várias coisas, e a tua grande fonte de informação é apenas o verbal que te passam, tu não consegue construir uma verdade, uma realidade. Tem que ver o que está inserido no texto, qual é a mensagem que esse texto, o que tem nisso. Então, assim, a gente vê nisso, atualmente é muito frequente na rede social, de uma informação que simplesmente alguém colocou no ar. E quem não se interessa, quem não vai procurar uma fonte de referência verdadeira, e que essa geralmente tu precisa procurar, nem que seja no próprio internet, mas numa coisa assim, né, que possa te dar a visão do discernimento, o que é verdade e o que não é. Aí tu passa simplesmente a ser um passador de fofoca, né? E não é o conhecimento. E aí depois, apenas, né? sim, aí depois tu vai acabar discutindo com outras pessoas como que se fosse um conhecimento. E não é. Então, nesse ponto também é essa comunicação, a construção da verdade, isso também vem da leitura. Porque assim, ó, na medida que a gente começa a escrever
e trabalhar com alunos, nós temos que nos colocar junto como aprendente e ensinante, né? E para construirmos ali pensadores e não servos, né? Então, nesse aspecto é fundamental a literatura e a leitura em sala de aula. É fundamental em toda a formação, né? Na formação integral do ser humano, desde a parte da infância, da adolescência e da juventude, até hoje, né? Mas aí nós nos perguntamos, e por quê? Né? Se sabe, sim, a importância da leitura. O quanto ela agrega, o quanto ela faz a diferença na nossa vida, ampliando os horizontes. E por que essa resistência tão grande das pessoas em buscarem uma leitura saudável? Eu tenho uma resposta para isso. Não preciso concluir. Professor, nos ajude. Que é indicado, né, Simone? Eu acho que foi aqui, eu já falei sobre isso, que a leitura é uma das drogas mais pesadas que existe, né? E ela não tem cura, né? Mas só que é o seguinte, eu sempre brincava com meus alunos que perguntava se eles fumavam cigarro, essas coisas, eles diziam que não, né? E eu dizia, porque para fumar não é assim, tu tem que te esforçar, certo? O primeiro cigarro tu vomita, te dá enjoo, e tu insiste. Não é assim para ser fumante, certo? Tu tem que insistir para depois te acostuma. A leitura é parecida, porque é o seguinte, como é que tu vai explicar para alguém que nunca comeu banana, eu adoro esse exemplo, né? Como é que é o gosto de uma banana? Certo? Tu faz, não, a banana é assim, essa, pô, vai lá e come a banana, sabe? Para ter uma opinião. E, então, quer dizer, a leitura é um processo, assim como eu usei o péssimo exemplo do cigarro, mas enfim, né? É para instalar o Dói vício, os olhos, dói as costas, né? Falta concentração, a pessoa tem que imaginar o que ela está lendo. Se ela está vendo letrinhas, ela está fazendo qualquer coisa menos ler, né? Quer dizer, ela tem que imaginar o que está acontecendo ali e tudo mais, né? E é que nem andar de bicicleta, certo? A leitura se todo dia tu andar de bicicleta, tu vai daqui a Porto Alegre e volta tranquilo, né? E quanto mais se lê, melhor se lê e mais rápido se lê. A leitura fica mais agradável. Isso é como qualquer outra coisa, é como descascar milho, sabe? Ou como lixar a parede. Sempre no início tu tem mais dificuldade, né? A grande diferença é que o benefício da leitura, né, é uma coisa que não tem como medir, né? Me preocupa, no entanto, desculpe eu tocar nesse assunto, mas eu não tenho como não falar de escola sem partido, né, dessa estupidez que tem se falado atualmente. Sim. Fiquei sabendo agora que parece um livro do Pedro Bandeira, estavam pensando em censurar. Eu não consegui ler, eu não cheguei a ler porque eu tinha almoçado e não quis passar mal, né, certo, né? Então, quer dizer, quando se começa, né, a ter campanhas em redes sociais contra Paulo Freire, eu já não sei mais o que dizer, certo? Parece que a gente volta, né, ter que explicar de novo quem é Paulo Freire, e para pessoas, certo, que não são pessoas que não estudaram, é gente que se formou, é advogados, amigos meus, são engenheiros, certo? Que Paulo... Mas sabem ler? Certo? Será? Falsos intelectuais. Mas será que Mas sabem pelo ler? amor de Deus, agora a gente vai ter que reconstruir Paulo Freire, sabe? Então, quer dizer, o que a gente andou até então? Né? Aí, mesma coisa, essa paranoia de escola sem partido. Eu sempre tive uma posição de esquerda, dou aula desde 92, e eu tenho alunos, e nem por isso eu formei sindicalistas. Eu tenho alunos que são amigos meus até hoje, que são de extrema direita. Os meus professores eram militares, no sentido... não quero militar, mas no sentido de ame ou deixe, certo? E eu virei esse esquerdopata aqui, certo? Ou seja, o professor nunca vai conseguir fazer a cabeça de ninguém, certo? Porque mesmo eu dando a minha posição de esquerda, certo? Quando eu tenho um aluno que pensa o contrário, é quando acontece o debate, certo? E ele não vai se convencer pura e simplesmente, e eu vou ter que usar argumentos, e ele também argumentos. Isso é debate, isso é discussão, é construção do pensamento. Eu sempre aprendo mais quando eu discuto com alguém que é de direita e tem argumentos. Eu não aprendo com alguém de esquerda que concorda comigo, eu não aprendo com alguém de direita que me xinga, né, sabe? E esse é o processo de discussão. Leitura, né, tem relação com isso, sabe? Então... Eu gostaria de me deter aqui na leitura, exclusivamente na leitura. Mas eu acho que é uma coisa também pessoal. Agora nós estamos passando por um problema muito profundo aí, que se chama família. É esse que eu ia me tocar, essa coisa. Família. Ia tocar E numa muitas vezes,
Esses dias eu dei uma entrevista, eu fui participar de um painel, um debate aí, com 2 escritores também de São Paulo e do Rio de Janeiro, em Frederico Westphalen, né, sobre formação integral e tal. Mas o que acontece? Muitas vezes os pais também não têm, então não tem como passar, e cai lá na escola. Escola é escolarização, educação é família. A família, o filho, é para a vida toda. Na escola é transitório. Não adianta qualquer reforma neste país se não existir a reforma da educação, se não investir na educação. Porque é o único patrimônio que a gente vai levar para a vida toda e ninguém vai nos tirar. É o único. Então, é muito importante. Eu sempre digo, crie seu filho para ser feliz, não para ser rico. Dê um livro de presente para o seu filho. Porque como um pai e uma mãe, professor Jari, vai exigir do seu filho uma leitura se nunca deu para o seu filho um livro de presente? E nem leu. E às vezes dão um tablet lá com 3, 4 anos, porque a leitura, tu começa a tomar gosto pela leitura já no período de gestação, desde a leitura que a mãe tem o hábito de leitura. Infelizmente, nem todos têm o acesso. Né? Pode ver todos os textos, os meus textos são textos que não são discriminatórios, são textos de um vocabulário simples, de fácil compreensão, porque toda aquela criança que mora na periferia, que não tem o hábito de leitura, ela vai entender o meu texto, como aquela que também são mais, né, tem mais acesso à leitura, de uma família mais abastada. Então, eu tenho esse cuidado no que eu vou escrever, para quem? Porque eles que vão terminar o meu texto, a minha história, né? Eles que vão terminar de escrever os meus livros. Então, é fundamental. E depois também vem, se nós formos falar sobre a formação integral, o início, os anos iniciais, a contação de história, que é fundamental para a criança. Eu procurei colocar isso na Feira do Livro de Gramado, que eu estive patrono, trabalhei em todas as escolas. A contação de história é fundamental. Então, quando a criança vai chegar lá na escola, aí às vezes ela pega também o professor, que não investe na formação continuada, que não tem muito o que passar, pega um professor de faculdade, que eu já peguei, que não tem gosto pela leitura, também não tem o hábito de leitura, então a criança e o jovem, o aluno, fica muito. Agora, quando ele chega para mim, assim, nas feiras do livro, olha, eu não gosto de ler, esse aluno me interessa, porque eu quero saber por que ele não gosta de ler. Esse te instiga. Esse me instiga. Então, que nem o professor, ele falou tudo ali. Né? Tu não gosta de ler e nunca leste? No teu livro ali, não. Tens que ler para dizer que não gosta de leitura. Ele tem que te despertar, porque muitas vezes não está na leitura, na tua leitura ou no texto que tu vais ler. Está em ti mesmo. Né? Tu já traz isso de berço, tu já traz isso de família. Por isso que a família é importantíssima na formação do filho e do aluno. Não só o pai, né, mas os responsáveis. Faz bastante sentido essas colocações, porque era o que eu estava meditando, né? O Jairi colocou que é como andar de bicicleta, né? No treino e tudo mais. Mas a questão vem dos pais para os filhos. Recentemente eu tive uma colega de trabalho, ela começou a trabalhar, tinha 15 anos, uma menina inteligente, né? Altamente comprometida, querendo muito a questão de trabalho e nas atitudes se via isso, mas nunca tinha lido um livro. Estudando em escolas particulares, nunca li um livro. E pela pressão dos colegas, e os colegas mencionando a importância e o quanto aquilo ia construir para ela. Porque ela entra em choque, ela não é incentivada a leitura em casa. Mudou. Então, de repente, ela entra numa escola, né, onde é muito importante a transição da escola, né, infantil, e que tu entra no primeiro ano do ensino fundamental, isso ali às vezes se torna traumático para o aluno, né, porque ele já passa a ter provas, né, professor e tal. Então, a obrigação de ler coisa que ele não interessa. Aí ele se dá com a leitura. Ele não tem aquele costume, mas eu não gosto de ler. Claro, ele não foi acostumado, ele não tomou o hábito pela leitura. Então, hoje, as famílias, os pais, né, eu não vou generalizar, porque toda generalidade é uma mentira, estão muito preocupados em dar presente para o seu filho, deixar dinheiro para o seu filho para substituir os seus momentos de lazer e de estar junto com o seu filho. Aquele ato que existe ali, né, de deixar o filho mais com os outros e se preocupar mais com o trabalho. Então, essas crianças de hoje, os filhos de hoje, estão sendo eles estão sendo muito enchidos de informações, soberbados de informações que eles não sabem o que vão fazer.
né? E os pais, com esses presentes, vão desencadeando pensamentos e mecanismos endorfínicos nessas crianças e vão fazendo com que elas precisem cada vez mais, perdendo o gosto da leitura e querendo presente, querendo ganhar dinheiro, querendo ganhar presente. O tanto que quando ele se forma, se eu me formar, que presente eu vou ganhar? Se eu passar no vestibular, já se tornou isso uma coisa corriqueira, né? Infelizmente é assim. Jorge. Né? Não se cria o filho para ser um cidadão, não se forma um aluno para ser cidadão e estar inserido na sociedade, porque não se vai dar o direito que ele vai ter sucesso lá fora. E o direito, hoje, como é vendido, como se a felicidade fosse um direito, não. Ele não é educado e criado para enfrentar problemas. A felicidade não é um direito. Ele vai ter que conquistar lá fora. E lá fora a sociedade é muito diferente. Então, eu faço um alerta aos pais, às famílias, que investem, não em presente. Em vez de dar um presente para o seu filho, um tênis de R$2.000, um celular, dê um livro para o seu filho de presente, que você, muitas vezes, vai transformar a vida. Eu tenho mais de 1000 mensagens. Comovente, muito comovente. No mês passado, eu recebi uma mensagem, já de uma moça formada, e ela estava com depressão, para ver como um livro, às vezes, pode mudar a vida de uma pessoa, não só de um aluno. E ela tomava comprimidos e estava pensando no suicídio. E ela disse que chegou em casa, o pai dela é uma pessoa muito importante, numa entrevista que eu fiz com ele na televisão, dei um livro para ele que ele pediu, e ela pegou o livro e leu. E ela disse que a leitura daquele livro, que é o meu nome é Jorge, valeu por todos os milhares de comprimidos que ela tomou, por 6 anos de depressão, e que ela tinha desistido da vida. Ela repensou que eu nunca tinha desistido, e que ela nunca iria desistir também. Quer dizer, não foi o Jorge, foi o texto que ela leu, que é ela emocionante, transformou, né? que a transformou. Então, isso é muito importante. Faça um apelo aos pais, às mães. Tem coisa mais divina e mais importante, instrutiva e construtiva do que ver um filho lendo? Bem positivo. Nós vamos para mais um intervalo dos nossos apoiadores culturais. Voltamos na sequência com o canal aberto desta semana.